que me sinto ligeiramente pressionado, não é? Porque falar deste tema, confesso que me incuta alguma pressão, não é? Porque estamos a falar aqui de um tema que à partida parece que é tão óbvio e tão evidente, mas na realidade não é assim tanto. E a verdade é que eu já estou a estudar este tema com um objetivo muito específico, que é para eu próprio também encontrar o meu papel como homem, não só na sociedade, mas também na minha família, como profissional e tudo mais. E devo dizer que este meio ano foi uma caminhada um bocado dura para o meu lado, porque comecei a deparar-me realmente que existe um papel do homem, e acho que existe mesmo um papel que está relacionado ao género masculino, biológico, ou mais, vamos falar assim, para distinguir as coisas, uma questão mesmo de macho e fêmea, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido biológico da questão. E a verdade é que eu tive que fazer um esforço, um exercício para olhar para o tema, não num sentido muito específico, mas no sentido mais alargado possível. Ou seja, o que eu procurei, em vez de olhar à árvore em particular, eu procurei antes olhar à floresta. E para mim olhar à floresta é olhar basicamente como é que a nossa consciência coletiva vê o papel do homem. E aí tive que recorrer à ajuda de investigadores, escritores. Aliás, é o que eu estava a dizer ao Paulo inicialmente, que houve um investigador em particular que eu adorei. Aliás, há dois, que é o James Hollis, que é um psicólogo junguiano norte-americano, que ele é especialista neste tema do papel do homem. Ouvi algumas palestras, li um livro dele que chama Sobre a Sombra de Saturno, a ferida interna do homem. É um livro sensacional, se vocês quiserem dar uma vista de hoje, é sobre a sombra de Saturno. E fala especificamente sobre o papel do homem e a ferida central do homem. E também li David Deida, que é um místico norte-americano, que ele é neurologista, que entretanto virou-se um pouco para o hinduísmo, para o budismo, para a zona mais oriental, e começou de certa forma também a sintetizar um pouco o que é energia masculina, o que é energia feminina, não é? Porque ao fim e ao cabo nós temos ambas essas energias dentro de nós. E eu procurei fazer uma síntese dentro de mim, o que é, digamos, a questão de macho biológico e a questão também de masculino, o que é. E isso dá uma mescla de muita informação que eu perdi-me lá pelo meio, muito sinceramente. Foi por isso que quando o Peter disse, olha, ok, o teu desafio agora é lançar este tema, eu na altura eu fiz no curto-circuito e não consegui perceber onde é que eu ia. Mas, entretanto, eu procurei antes de cingir-me a isto, em vez de cingir-me à ciência, em vez de procurar o que é que os estudos científicos dizem, eu procurei mesmo ir mesmo ao mito do homem na nossa sociedade ocidental, patriarcal, monogâmica, judaico-cristã. Isto é, nós estamos numa sociedade e temos de ver o contexto onde nós estamos inseridos. Nós somos dominados por um mito muito grande, que é o mito que governa a estrutura da nossa sociedade. Esse mito é patriarcal, onde temos um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que vem de uma herança religiosa muito forte, a nossa religião judaico-cristã, e sobre, digamos, o controle social através da monogamia. Isso fez com que, nesse mito, eu estive a investigar a origem desse mito, na qual esse autor falou-me, e a origem do mito, diz ele, segundo estudos, que o mito do homem, a forma como se escreve do homem, o papel do homem, remonta-se já desde a Grécia Antiga, em que Zeus, sob a figura masculina, é a primeira referência na nossa sociedade, na nossa cultura, sobre o que é ser homem. Zeus reencarna a figura papel masculino e a função de Zeus, que depois derivava também para a palavra Deus, também, não é? Basicamente é estabelecer ordem e organização na nossa sociedade. E ficamos um bocado vinculados ao papel do homem, sendo o organizador e sendo, digamos, o ordenador da nossa sociedade, colocando a mulher, digamos, num patamar oposto, numa dualidade, ou seja, em que a mulher, de certa forma, toma um papel mais submissa e um ser inferior. E através deste mito nós fomos construindo uma série de narrativas histórico-culturais ao longo da história que fez com que sempre estivéssemos nesta dialética entre o homem e a mulher, e ao fim e ao cabo se criou atualmente uma dialética entre vítima e agressor, ou entre agressor e a vítima.
no qual, ultimamente, o que eu tenho visto é que neste mito que foi criado com a função de uma organização e de uma ordem na sociedade, através da cultura que está nos nossos genes, atualmente estamos a viver um pouco esta dialética e é um termo extremamente emocional. Porque quando nós falamos do papel do homem e do papel da mulher, se repararem, é um tema que mexe com as nossas tripas, por assim dizer, com as nossas vísceras, não é? Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos no terreno em que acabam por mexer por muitas emoções, não é? E nós vimos isso agora no caso do racismo, em que as pessoas projetam muitas emoções delas e estamos perante a dialética entre vítimas e agressores. E digamos, nós temos que transcender um pouco esta dialética e perceber que existe um mito e que este mito teve sempre uma função em dar um papel ao homem e a dar um papel à mulher. Foi uma forma de nós organizarmos como géneros na nossa sociedade que recentemente começaram a ser questionados através de estudos científicos que agora estão a ser realizados, que o Paulo, aliás, estava agora a investigar também enquanto estávamos no intervalo. Existem montes de estudos a falar da psicologia evolucionista, como é que esta diferenciação é feita entre macho e fêmea, se existe realmente alguma diferenciação, ou se não passa de um construto social. É quase aquela dialética entre se já temos tudo determinado ou se é tudo fruto do meio da sociedade, não é? Se formos a ver, afinal e ao cabo, nós estamos sempre neste jogo de polaridades entre o bem e o mal, o certo e o errado, e acabamos por nos perder nestas confusões, nesta história toda. O meu papel foi olhar ao homem, e eu não quero muito usar esta palavra, mas perceber neste mito judaico-cristão, patriarcal e monogâmico, como é que o homem é visto. E eu procurei perceber, digamos, o lado, embora não queira usar a palavra, mas o lado vítima do homem. O que é que o homem vive nesta situação? O nosso primeiro impacto é que o homem foi sempre o beneficiado. Foi sempre, digamos, neste mito, o homem é que tem o poder, é que é o superior, e que de certa forma há aqui uma projeção de que nós homens somos sempre os beneficiados da sociedade. E na minha opinião, creio que isto requer uma análise mais inteligente e mais profunda sobre isto tudo. Porque nós podemos colocar também a questão daqui do homem como vítima, embora eu deteste esta palavra, mas é necessário usá-la também para colocarmos as coisas no sítio. E a verdade é que este mito teve uma consequência muito forte no papel do homem, nós como homens, não é? nesta sociedade, teve um impacto muito forte que fez com que a crença de que somos deuses, a crença que o homem tem o poder, a crença que o homem tem toda a autoridade e que tem toda a ordem, o sacerdócio, o reinado, o rei e tudo mais, nos colocou aqui uma ferida, e isto é a minha perspectiva, que nos colocou aqui uma ferida entre a nossa ligação, entre o nosso ser mais confiante, a nossa autoridade, com o nosso lado mais sensível, por assim dizer, ou amoroso. E a verdade é que o homem, com este mito, como tem a ideia, de certa forma, ou foi criada a ideia de que somos como deuses, que temos este poder sobre a sociedade, sobre as mulheres, ao fim e ao cabo foi uma forma de nós escaparmos da nossa ferida como seres humanos, ou seja, o homem como ser humano. E a verdade é que o homem como ser humano, tirando do lugar de Deus, é um homem ferido. Foi um homem que, para sobreviver, teve que castigar o seu corpo, teve que castigar um bocadinho a sua própria essência álmica, a sua ânima, que não é? A psicanálise, nós falamos do ânima, que é o nosso lado mais feminino, espiritual, sensível, em que ao longo dos anos, à custa deste mito, houve uma divisão entre a razão e o nosso lado mais álmico, o que fez com que o homem atuasse na sociedade de uma forma bastante dolorosa, dando origem às inúmeras consequências que nós vemos relacionadas, por exemplo, com as guerras, com o abuso de poder, com a corrupção, com o assassínio, com a pedastria, pedofilia e qualquer manifestação fruto de um lugar de onde vem de um sofrimento e não da maldade em si. E aqui é importante perceber que toda a violência que o homem exerce, ao fim e ao cabo, vem de um lugar de dor e não de um lugar de arrogância ou de superioridade. E nisso aí chamou-me a atenção que nós homens
de certa forma partilhamos toda esta mesma ferida em que existe esta divisão e fiz uma compilação de mitos que neste momento estão presentes no papel do homem e que podem ser questionados, ou seja, o que é ser homem? E este o que é ser homem está regulado sobre estes mitos e gostaria de partilhar com vocês estes mitos. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer ou não, se estão a... Se... Sim, faz sentido. Eu só queria... Posso falar um bocadinho só? Sim. Eu só queria... Eu acho muito interessante a tua maneira como começaste por perspectivar essa questão, mas há apenas um senão. Por exemplo, no início da nossa cultura o princípio não é monogâmico. Se remontares à Grécia, sabemos que Zeus tinha montes de relações com outras figuras mitológicas femininas. O que me parece a mim que aconteceu foi que depois, no Império Romano, com a instauração do catolicismo, se tentou criar uma estrutura social mais rígida, de forma a que o imperador, neste caso não sei se foi Justiniano, não me recordo, de forma a que as sociedades fossem mais funcionais, e então criou-se o princípio monogâmico, que já nasceu tardiamente, portanto nasceu no Império Romano. E portanto eu acho que nesse sentido a nossa herança cultural acaba também por ter esses dois polos, essa fricção entre a monogamia e a poligamia, porque a gente sabia que havia, por exemplo, as saturninas, que eram aquelas orgias dedicadas a Baco e a Dionísio, de forma a exorcitar todas as redomas sociais que pusessem em causa a libido masculina, e nesse sentido parece-me que os freios que a tradição católica pôs criaram de facto depois essa estruturação mais compacta da sociedade. Acho interessante essa abordagem, teres começado, portanto, a partir do mito, e acho que dá pano para mangas para nós falarmos disso e relacionarmos com as nossas experiências pessoais. Ok. Boa. Obrigado, Rui. Obrigado. Sim, assim, eu confesso que a nível de conhecimento histórico tenho muitas limitações nesse conhecimento, não é? E por isso eu procurei cingir-me mais àquilo que neste momento está a perturbar, digamos, aquilo que está a mexer com o homem no seu papel, e daí é que achei importante também assinalar aqui, de certa forma, certos mitos que estão a governar o papel do homem e que ainda se mantêm presentes nos dias de hoje. Eu quando digo mitos, o que é que são? São crenças inconscientes coletivas que neste momento talvez possa estar a mexer simplesmente com o papel masculino. E eu fiz aqui uma compilação de algumas, eu gostava de partilhar e depois se eventualmente pudéssemos desenvolver em relação a estas crenças, gostaria de vos ouvir depois da vossa parte. Ora bem, um dos mitos que é o mais básico, toda a gente chora, não é? Isso já estamos programados, é o mito do homem não chora, não é? Só o facto de existir este mito, já sabemos que a partir daí nós já sabemos que o homem, a relação com as suas emoções é uma relação de negação e acaba porque há repressão emocional muito forte e isso dá origem a desvios psicológicos e emocionais profundos. Isto é um mito que governa, o homem não chora, embora atualmente agora isto esteja a ser desmistificado. Outro mito que eu encontrei é, quanto maior a dor que nós temos na nossa vida, maior o nosso valor. Digamos, isto aqui roçamos um bocado no masoquismo. Ou seja, muito homem vai buscar, digamos, este mito de que quanto mais eu sofrer naquilo que eu luto, maior é o meu valor. E aqui não sei qual é a origem do mito, mas na minha opinião, isto acaba por ser um pouco uma natureza masoquista em relação à forma como nós às vezes percepcionamos certos momentos da nossa vida. Outra que eu encontrei é, eu sou medido pela minha produtividade, ou seja, o meu valor vem também pela minha produtividade. Quando há mais a produzir nesta sociedade capitalista, maior o meu valor. Isto aqui é outro mito também. Outro mito que eu encontrei é, o meu valor está relacionado com o exterior, isto é, eu encontro o meu valor através das aquisições, através do status, através da fama, através da influência, através de um Ferrari, ou seja, em que o homem tem o mito de que o seu valor vem através da imagem que exporta no exterior.
Outro lado também é que o meu lado feminino é vulnerável, desonroso e vergonhoso. Isto é outro mito que eu encontrei. O homem é violento e egoísta por natureza. Isto é outro mito. O fracasso e a desonra deverão ser evitados ao máximo. Outro mito que também encontrei no papel do homem. Desculpa, Marco, aí quando falaste do egoísmo, estás a falar especificamente do masculino ou do ser humano? Essa afirmação acerca da natureza Os homens, do homem? os homens Os por natureza homens. são violentos e egoístas por natureza. Os homens por causa... Sim. Vai, não, desculpa, segue. Os homens não conseguem ser tão empáticos, não conseguem ser tão empáticos e cuidadores que as mulheres. Ou seja, que também existe aqui mitos em que o homem não consegue criar a mesma empatia que a mulher consegue criar. E com estes mitos, por isso é que fiz aqui um breve resumo, não é? Pois, se calhar depois podemos discutir isso. O que eu encontrei é que, digamos que há quase como uma separação entre o nosso lado racional e o nosso lado emocional. E faz com que o homem, de certa forma, na sua expressão na sociedade, atue de uma forma que vem mais de um lugar da dor do que propriamente na sua própria integração e no autorrespeito por ele próprio. O que eu quero dizer é que este mito teve um papel genial, teve uma função em ferir o próprio homem na sua essência mediante este tipo de julgamentos que foram criados. Ainda, por exemplo, no outro dia, ontem estava a lanchar com um casal amigo meu e o meu amigo basicamente estava a falar, queria falar comigo e ele basicamente disse assim, ele é uma pessoa forte, assim masculina, que não se queixa e tudo mais. E ele chegou à minha beira e disse assim, Marco, eu acho que eu ando com problemas psicológicos. Ao que a mulher, a namorada responde, tu pareces as gajas a falar. Estás a queixar? E às vezes, embora isto seja uma conversa banal, aqui está completamente, digamos, resumido que na nossa sociedade já temos aquela ideia de que o homem expressar o seu lado mais vulnerável, talvez expressar o seu lado mais emocional, é sinónimo de fragilidade e de perda de competência. E a verdade é que isto está tão enraizado no nosso consciente coletivo que enquanto nós não tivermos noção de que esta ideia do patriarcado tóxico, masculino tóxico, que há um ataque basicamente ao papel do homem sem compreender realmente onde é que vem o lugar da sua ferida. Esse ponto 2 é muito curioso, do quanto maior a dor, maior o nosso valor, porque normalmente são as mulheres que menos queixam da dor e curiosamente parece que está cientificamente provada a sua capacidade de resistir mais à dor e de dor prolongada. É curioso essa observação do homem não se queixa, no fundo parece quase uma tentativa de esconder o contrário. Que são as mulheres que normalmente não se queixam, então o homem parece que finge, não é? Dizer que essa frase do homem não se queixa parece que é quase um fingimento, é quase uma tentativa de virar o bico ao prego e demonstrar a sua superioridade de um argumento que não faz sentido. Sim. É curioso. Quando disseste esse ponto, observei o que me poderia parecer precisamente o contrário. O que me mexeu em particular é mesmo a ideia de que o homem é violento e egoísta por natureza. Sim. E que o homem não tem a mesma capacidade de criar empatia com os seres humanos que as mulheres têm essa capacidade de uma forma mais desenvolvida, o que não concordo. Talvez as mulheres podem ser mais emocionais, mas a empatia não é uma qualidade emocional, é uma qualidade de estar presente para a pessoa. Ou seja, alguém que é empático, na minha maneira de vista, é alguém que consegue se conectar com outra pessoa e criar uma espécie de uma sincronicidade a nível de interação de relação. E muitas vezes também existe este mito que faz conclusões, parece que nos torna como um bicho, não é? Ao fim e ao cabo, que nos torna como bichos sem emoções e que só pensam em sexo e que só são extremamente racionais. Eu não sei se organizei muito bem o discurso,
Eu procurei resumir uma coisa tão difícil em pequenas palavras, em algumas ideias. Eu não gosto muito eu não tenho o dom de misturar vários conhecimentos de várias áreas e sintetizar isso tudo. Mas o que eu realmente gostaria de partilhar é que neste momento na nossa sociedade eu acho que o homem está bem mais ferido do que as pessoas realmente imaginam e que estamos de certa forma a ser agredidos, o que nos faz ainda mais resistentes a expressar as nossas feridas e que existe uma origem histórica ou cultural para que isto esteja a acontecer. E em vez de existir um diálogo e uma verdadeira compreensão realmente do que é que está a mover estes atos egoístas do homem e que vem de uma origem de uma ignorância histórica, de uma dor, em vez de estarmos nesta disparidade entre géneros femininos e géneros masculinos. Isto é a minha ótica. Eu concordo contigo quando falas da divisão entre a razão e o estado mais álmico e que provavelmente esta violência vem de um lugar de dor e não de arrogância ou superioridade. Mas talvez indo um bocadinho mais atrás, se estamos a falar da história e das origens, provavelmente esta violência, este castigo que o homem se impôs a si próprio, vem do castigo que o homem impôs à mulher. O Osho diz o seguinte, diz que o homem sofre de um grande complexo de inferioridade porque ele não pode dar à luz a crianças e que esta é uma das mais profundas inferioridades inconscientes no homem. Ele diz que ele sabe que a mulher é superior porque na vida não pode haver nada superior a dar à luz. O Jordan... acho isso uma expressão xenófoba, por exemplo. O Jordan... Porque aí está a colocar, porque ele indiretamente está a criar um julgamento de valor em relação à superioridade e inferioridade e nós não podemos colocar isso nos sexos. É sempre uma questão de superioridade, é uma questão de complementariedade sempre. O Jordan Peterson diz algo semelhante, diz algo que muito difícil, mas ele não diz claramente que não pode haver nada superior a dar à luz e dar à vida, mas diz que poucas coisas se calhar serão mais relevantes do que isso e que esse papel é tão relevante que para as mulheres poderá ser mais fácil não terem que procurar por um papel porque esse já é muito importante na vida delas, enquanto o homem ao não ter esse papel ficará sempre à procura de um papel. Mas continuando aquilo que o Osho disse, ele diz que a função do homem, a sua participação na criação da vida é desprezível. Não é mais do que uma injeção de seringa. Pode ser feita por uma seringa, ele pode ser absolutamente aliviado em participar na reprodução. E o Osho pensa que ele deve ter sentido isso desde o princípio. E que a única maneira de ultrapassar esse complexo de inferioridade foi reduzir a mulher de toda a maneira possível para uma posição tão inferior que o homem pudesse esquecer esse seu próprio complexo de inferioridade e começasse a acreditar que ele próprio é superior. Ele diz que todas as sociedades no mundo, todas as culturas, todas as religiões, de formas diferentes, têm vindo a fazer o mesmo. Reduzir a mulher à categoria secundária da humanidade e não igual ao do homem. Eu não deixo de ver aí uma afirmação sexista. Eu não deixo de ver aí uma afirmação sexista, porque aqui eu acho que temos que alargar um bocadinho a nossa visão e olhar à floresta e não olhar às árvores. E se formos a ver a origem, na minha maneira de ver, a origem não vem pelo homem sentir-se inferior, a mulher sentir-se inferior. Eu creio que vem mesmo dos mitos que moldam a nossa sociedade, sobretudo as nossas crenças que vemos nas nossas culturas religiosas, históricas, proto-históricas, que fez com que esta divisão ocorresse. Eu acho que estamos aqui a olhar para o sítio errado para encontrar uma solução. Eu acho que não. Porque se tu estás a dizer que o homem se separou exatamente do seu lado feminino e o que não foi, não terá sido precisamente o facto do homem colocar a mulher numa categoria muito mais baixa. Na China até inclusivamente a mulher não tinha alma e podia ser assassinada porque se dizia que não tinha alma. Não terá sido esta colocação da mulher como inferior na sociedade que fez com que o homem se separasse exatamente do seu lado feminino e que tentasse minimizar o lado feminino?
Na minha opinião, isso é quase como tentar descobrir quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. De onde é que surge a primeira dor? Se foi o mito que criou isso no homem, o homem levou à mulher, ou se foi a mulher que criou... Acho que são perguntas já de infinito, ou seja, são perguntas que nós vamos estar sempre numa lógica circular, que nunca vamos a uma resposta. Continuando no Osho, ele diz que a libertação das mulheres será automaticamente a libertação dos homens. E que a escravidão das mulheres é automaticamente a escravidão dos homens, que elas andam juntas. Isso para mim faz mais sentido. A democracia também nasceu sem o voto das mulheres, não é? Inicialmente, na antiga Grécia, as mulheres nem sequer podiam votar. Por exemplo, e os escravos. Não deixa de ser... Eu vejo aí também uma questão, desculpa interromper, Rui, eu vejo aqui também uma questão de psicologia evolutiva, de distribuição de tarefas numa tribo. Isto é, talvez a função de existir essa separação é que a função do homem, pelo menos, é para estabelecer ordem e organização na sociedade, enquanto a função da mulher é como a nutridora e alimentadora do lar. Então, eu creio que uma questão de equilíbrio de forças, houve uma divisão de tarefas, não quer dizer que uma seja superior ou inferior. Quando dizem que é inferior, a mulher, por exemplo, está na cozinha, ter aquele gosto de preparar uma refeição super apetitosa para o homem e o homem estar cá fora, de certa forma, a lutar contra os mamutes e a lutar contra os tigres que aparecem, não quer dizer que uma tarefa seja inferior ou superior. O que eu vejo é que é uma questão de complementaridade e sobrevivência. E acho que é isto que está na nossa programação biológica, que ao longo do tempo nós começamos a ver isso como sendo certo e errado. Uhum. Eu aí concordo contigo, concordo em absoluto, porque vejo de facto essa polaridade não como uma competição, mas realmente como essencial, logo desde o início, para a sobrevivência. A mim o que me parece, em relação àquilo que tu disseste, quando falaste da tradição histórico-cultural, eu acho que até nem foi... Vamos lá ver uma coisa, por exemplo, em relação aos mitos, a partir do momento em que os mitos começam a deixar de ser vividos, começam a ser escritos. Quando começam a ser escritos, a sociedade começa, digamos, a não acreditar neles. Há uma degeneração da narrativa inicial. E a mim o que me parece é que houve um desgaste de uma narrativa mística e, sobretudo, a partir, depois da Idade Média, com o advento da ciência moderna, começaram-se a criar não tanto tradições, mas desconstruções e reconstruções, sempre tendo em vista uma sociedade cada vez mais tecnológica. E no meio destes conflitos dentro da construção de pseudonarrativas ou de narrativas mais interessantes que se ajustassem ao momento atual, a coisa foi ficando cada vez mais complexa. E hoje em dia estamos a viver aquilo que, por exemplo, alguns historiadores chamam um momento de interregno, em que não sabemos, ou melhor, temos a consciência histórica, não sabemos o que é que está para vir e estamos aqui numa espécie de ato em que ninguém sabe qual é o papel de quê. Não sei se concordam com isso. Perfeitamente. Tornando só um bocadinho... uma definição. Tornando um bocadinho mais claro aqui, só para terminar talvez a parte do Osho, ele diz que se as mulheres não tivessem sido respeitadas no passado, que a humanidade não estaria na tamanha confusão como está hoje. Porque as mulheres são a metade da humanidade. Metade dessa humanidade manteve-se indigna, ignorante, privada de toda a liberdade, de todo o movimento. Nós dificultámos e demos desvantagem a nós mesmos. Nós destruímos metade de nós mesmos. E isto é o que eu identifico em quase todos os mitos que tu colocaste. Do homem não chora, de sou medido pela minha produtividade, o meu valor está relacionado com o exterior, o meu lado feminino é vergonhoso, o fracasso e a desonração, não sei o que é que tu disseste porque não consegui apontar. E os homens não conseguem ser tão empáticos quanto a mulher. Ou seja, na perspectiva do Osho, foi o homem que foi o responsável por destruir o lado feminino. E Freud também dizia que a causa da histeria feminina é a inveja do pênis. Ou seja, são afirmações sexistas, quer por um lado, quer pelo outro.
Acho que eles, quando falam nisso, estão a falar um pouco sobre a sua própria história pessoal, da relação deles com o pai deles, por exemplo. E na minha maneira de ver, pode ser questionado. Mas quando tu falas da nossa separação com o lado feminino, faz sentido. Faz sentido dizermos que foi o próprio homem que renegou, que condenou esse lado feminino a um fracasso. Ou condenou... O homem, quando mata, o homem para manter a sua tribo alimentada necessita de matar. Tão simples quanto isto. Na nossa programação genética, nós temos um código, nós temos uma programação, digamos, a função evolucionista do macho é não ter empatia no momento da morte. Ou seja, nós quando estamos na selva, nós temos que matar ou senão morremos. E isto também, creio que também aqui também podemos encontrar aqui também explicações porque é que o homem, de certa forma, foi obrigado a renegar o seu lado mais emocional, mais espiritual, talvez o seu lado mais de conexão também com a natureza. E aqui acaba-se por se criar, de certa forma, uma ferida que dá origem depois a vários mitos. E a força da razão é sempre mais visível do que a força da emoção. A força da emoção é uma força mais subtil, é uma força discreta, invisível. A mulher consegue, de certa forma, controlar através das suas emoções. E eu vejo, e vocês de certeza que têm esses casos, não é? Em que vemos, por exemplo, a mulher ter mais esta capacidade de ser, de certa forma, manipuladora a nível emocional. E eu próprio, digamos, fui vítima, de certa forma, na semana passada, de uma situação dessas no qual já vos partilhei, não é? Em que uma pessoa procurou difamar o meu trabalho porque basicamente não houve uma relação correspondida da minha parte, tentou destruir a minha carreira, começando a lançar, por exemplo, boatos e rumores no sítio onde eu trabalho, e isto aqui, digamos, não é algo que se vê como sendo algo violento, porque não é físico, não é manifestável. O homem, quando mostra a sua violência, quando mostra a sua dor, por norma é mais expressivo, faz parte da natureza ele expressar-se mais desta forma. E é aquilo que fica visível, é aquilo que aparece nas notícias, é aquilo que deixa marcas e rastros de sangue na parede, porque é isso que acontece. E é nesse sentido que fazer esta discussão, qual é o sexo melhor, inferior, qual é a vítima e o agressor, é uma perda de tempo para mim. Não sei se me fiz explicar. Sim. Não há, é assim, sim, eu concordo contigo, até porque estava aqui também a ler neste caso algo que o Sadhguru tinha dito, que esta cultura de constantemente querermos ser mais eficientes, mais competitivos e melhores, torna a sociedade cada vez mais, de uma forma crescente, masculina, cada vez mais masculina. E, portanto, a necessidade de sobrevivência da espécie poderá prevalecer o lado masculino em vez do nosso lado feminino. Só para acrescentar, uma coisa que eu também parece interessante na sequência daquilo que vocês estavam a falar e que eu também falei, é que, por exemplo, a partir do advento da ciência moderna, a partir do século XV, daqui para a frente, perdeu-se um bocadinho o dinamismo da psique, e provavelmente o Marco até deve saber mais disso do que eu, de atingir arquétipos relacionados com a cultura. Por exemplo, o homem teria o arquétipo do guerreiro como aperfeiçoamento, e então, nesse sentido, a sua psique estava orientada não só para uma dimensão de trabalho, como hoje, não é? Ou uma dimensão em que aparecem depois todos essas frustrações que o Marco falou, de a questão da dor e os mandamentos que ele quase estava a dizer. Esses mandamentos seriam facilmente superados se houvesse um dinamismo na psique em que houvesse os arquétipos que, por exemplo, estavam bem postos, por exemplo, na tradição medieval, em que o homem teria o arquétipo do santo, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo, ou seja, havia um ideal a alcançar, não tanto dentro do ponto de vista da cultura produtiva, mas do ponto de vista de uma realização relacionada com os arquétipos relacionados com a tradição. E o mesmo com a mulher também teria o arquétipo da santidade, o arquétipo de... Havia arquétipos e havia forças que moviam a psique para outros patamares de consciência. E foi tudo muito nivelado aos poucos a partir do século XV,
ainda mais depois da Revolução Industrial, em que se começou a ver tudo, portanto, do ponto de vista da produtividade. E a partir daí a coisa ainda ficou, penso que mais confusa em relação a essa questão, não sei. Faz sentido. Essa questão parece-me importante também. E havia outra coisa que eu queria dizer, mas agora esqueci-me. Gostaria de acrescentar aqui algumas reflexões e também tive a fazer apontamentos, portanto, fazer algum resumo e algumas reflexões ao mesmo tempo. E agora me veio outra coisa que não estava aqui nos meus apontamentos, naquilo que eu estava a pensar em referir, mas há um movimento hoje em dia que tenta, por um lado, desfazer o conceito de distinção de géneros, de afirmar que é mesmo são só conceitos sociais. E creio que por detrás desse movimento há a tentativa de libertar as pessoas de papéis impostos por outros e permitir que cada pessoa seja quem quiser, seja quem se sente que é. Portanto, há uma boa intenção, mas ao mesmo tempo algo que pode criar muita confusão, apesar da boa intenção. E para já só menciono isso de passagem, mas há hormonas que são convencionalmente referidas como hormonas mais masculinas, testosterona, hormonas designadas mais femininas como estrogênio. Não quer dizer que não existem no sexo oposto, mas temos essa ideia de que um é mais predominante num corpo masculino, outro num corpo feminino, e que também de alguma forma as funções de cada dessas hormonas servem propósitos que relacionados com a função masculina e a função feminina. Pronto. Há muita coisa na realidade aqui que apontei e então vou só tocar em pontos e depois logo se vê se aprofundamos ou não. Outro tema relacionado é as hemisférios cerebrais. Quando se fala que temos, cada homem tem o feminino dentro de si, tem o lado feminino, mulher tem o lado masculino, é falado, é dito muito, mas e sentimos que é verdade de alguma forma, mas às vezes talvez nem sequer sabemos porquê, de que forma é que temos, como maneiras potenciais de estar, como características, o que significa. E de uma forma talvez mais concreta, atribui-se, não é universal e já foi também desmentido, não é bem assim, mas pronto, continua a ser muito dito e apesar de não ser uma coisa tão radicalmente separado em termos de funções do hemisfério esquerdo e função do hemisfério direito, atribui-se ao hemisfério esquerdo as características de criatividade, para dar assim um termo para generalizar. E do hemisfério direito, não, é o contrário. Não, é isso. O hemisfério direito atribui-se desculpa, eu disse criatividade para o hemisfério esquerdo, não é? Mas quis dizer o contrário. E é o hemisfério direito a que atribui-se isso. E o hemisfério esquerdo é mais ordem, lógica, um pensamento linear. Portanto, pensamento criativo, pensamento linear. Posso complementar? Diz.
que, portanto, os estudos da estrutura e função do cérebro sugerem alguns mecanismos biológicos em potencial, que são diferentes para os diferentes sexos. Portanto, as mulheres em geral têm uma percentagem maior de substância cinzenta, de massa cinzenta, no tecido cerebral, enquanto os homens têm um volume maior de tecido de conexão de massa branca. Há uma exceção, depois que acho que não interessa aqui estar a particularizar. Para além disto, os cérebros masculinos apresentam maiores assimetrias volumétricas do que os cérebros femininos. O maior volume de massa branca parece associado ao melhor desempenho espacial no sexo masculino, enquanto a maior simetria bilateral parece associada ao melhor processamento da linguagem no sexo feminino. E que também falam depois das hormonas, como tu disseste, que foram documentadas, que afetam a cognição através dos seus efeitos organizadores no cérebro. Ok, boa. Eu aqui posso acrescentar também algo que eu também estudei na altura. Não sei se vocês já ouviram falar em nova medicina germânica. Sim. Biodescodificação, nova medicina germânica. Eles relatam exatamente o que o Peter disse, ou seja, biologicamente existe a função masculina e a função feminina, ou seja, a função masculina está relacionada mais com, como o Peter estava a dizer, para a atividade, para a ação, para a força, para o poder, para sair para o exterior, ou seja, mover o nosso movimento para o exterior, e a função feminina biologicamente está relacionada com a interiorização, com o sentimento, está relacionado com o cuidar do nosso interior, que pode ser simbolicamente o nosso espírito, como pode ser também uma casa. E o que acontece é que muitas patologias, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, do cancro, por exemplo, cancro da próstata ou cancro do útero, que é exclusivamente de cada género. Um homem não pode ter um cancro do útero, nem a mulher pode ter o cancro da próstata. Isto temos que ver as coisas dessa forma, por isso que encontrar, digamos, esta dissipação de digamos, de construtos sociais, só por aí temos que ver que isso não é possível. O que é aprendido na nova medicina germânica, que foi de certa forma foi um modelo alternativo científico médico criado pelo Dr. Dick Garner em 1970, 80 mais ou menos, o que descobriu é que muitas, por exemplo, quando a mulher apresenta, por exemplo, o cancro do útero ou o cancro da mama, que é exclusivo, não é bem exclusivo do sexo feminino, o cancro da mama, porque há homens também com cancro da mama, não é? Mas vamos falar a nível do cancro do útero. Existe uma stress biológica em que, a partir da mulher, está mais na sua função masculina do que na sua função feminina, ou seja, em que ela foi obrigada no seu meio a ter uma atitude mais masculina, o que está tudo bem, digamos, são mulheres com uma atividade, empreendedoras, trabalhadoras, mas que tiveram, de certa forma, reprimir o seu lado feminino, que é o mais dominante, e o facto de existir esse stress biológico faz com que depois isso se converta num processo oncológico. O mesmo acontece com o cancro da próstata. Realmente o cancro da próstata significa que o homem, a sua função masculina está a ser diminuída, o que está a ser uma supremacia da função feminina. E uma forma de compensar o seu déficit masculino é através da hiperprodução das glândulas da próstata, por exemplo, e dá origem a um cancro, por exemplo. E isto foi estudos também já foram feitos através destes investigadores a partir de 1960, com a nova medicina germânica, depois entretanto já se desenvolveu em várias outras escolas, e é curioso também observar isso, o que faz realmente nós temos de ter esta distinção e esta complementariedade, e porque biologicamente nós temos esta programação na qual nós é completamente inescapáveis. É por isso que, como o Peter estava a falar em relação a esta questão do construto social, eu vejo isto como uma tentativa de manipular a nossa sociedade, no sentido de tornar a nossa sociedade mais dócil, de certa forma, e mais avessa à rebelia e à demonstração de poder por parte, de certa forma, dos cidadãos. E por vezes eles usam a ciência e usam muito os estudos para ir nesse propósito de manipulação social. Mas olha que os estudos indicam exatamente o contrário, curiosamente. Tem-se verificado que é nos países mais desenvolvidos economicamente e nos países onde se promove mais a igualdade de género, onde se está a demonstrar que existem mais diferenças entre os géneros ou entre os sexos. Portanto, as diferenças de personalidade entre os sexos são maiores nos países com maior igualdade de género, é curioso. Acho que um dos estudos tem a ver com a Suécia. O que é coerente.
Exatamente, tem a ver com a Suécia, que o país um dos países que está mais avançados na igualdade de género, e onde o que se tem observado é que, salvo erro, a proporção de homens para mulheres, por exemplo, em enfermagem, portanto, em enfermagem é tipo 19 enfermeiras para um enfermeiro, enquanto a engenharia é tipo 19 engenheiros para uma engenheira, algo deste género. Ok. É isso. É coerente. E o que é que tu achas que isso prova, Paulo? Os estudos foram feitos desta forma. Como é muito difícil distinguir o que é biológico daquilo que é social, sociocultural, até mesmo fala-se que as influências socioculturais podem ocorrer enquanto somos embriões, enquanto o ser humano está sendo desenvolvido no útero, que mesmo assim sofre influências socioculturais. O que é que eles têm feito? Têm tentado comparar várias diferenças entre países onde a igualdade de género é inferior ou superior, onde a economia está mais bem desenvolvida ou não. Portanto, tentam fazer esse tipo de comparações. De facto, o que eles estão a chegar à conclusão é que, comparando inúmeros países, e estamos a falar de estudos com dezenas de milhares de pessoas, portanto, grandes estudos internacionais, eles estão a chegar à conclusão que realmente nos países mais desenvolvidos e que promovem maior igualdade de género, tem havido uma maior liberdade para as pessoas escolherem as profissões para escolherem profissões e carreiras, e que isso as tem levado a identificar que realmente existem preferências dos homens entre os homens e as mulheres. O que é que isto me pode dizer? Se eu comparar isto com certos estudos na área da psicologia há também um relatório muito interessante que fala de certas das autoridades que nesta altura sabem mais distinguir quais são as diferenças entre os géneros, leva-me a crer que de facto temos diferenças a nível biológico, não só sociocultural. Temos diferenças a nível biológico que podem proporcionar com que as mulheres estejam mais interessadas em perseguir certas carreiras e os homens estejam mais interessados em perseguir outras carreiras. Depois também há o tema do papel, porque sendo o título deste encontro, qual é o papel do homem, eu acho que o papel do homem é exatamente andar a descobrir qual é o seu papel. O homem anda aos papéis, por assim dizer. Enquanto a mulher também anda a descobrir um papel, também pode andar aos papéis, mas anda muito menos do que o homem, por causa do tal papel de dar à luz. Se não vamos pegar nas palavras que podem ser controversas do Osho, a dizer que o homem tem inveja da mulher, pelo menos nas palavras do Jordan Peterson, eu concordo mais em que ele diz que realmente este papel de dar à luz é tão significativo que haverá poucas coisas na vida que serão tão importantes como isso, ou seja, uma mulher para fazer algo que para ela seja tão relevante como dar à luz terá que ter uma carreira ou terá que ter um feito muito, muito significativo. Enquanto o homem, não tendo essa oportunidade de dar à luz, anda mais aos papéis, portanto anda a tentar descobrir através da sua criatividade, através da sua inteligência, através da ciência, através das artes, anda a tentar descobrir qual é o seu papel. E isso torna a vida do homem um bocadinho mais complicada. Paulo, em relação ao estudo que tu referiste, o estudo, ou seja, estás a estabelecer aí uma correlação que não está validada. Estás a dizer que estás a fazer uma determinada observação e estás a ligar isso a uma condição biológica quando essa ligação não está estabelecida. Não é pelo facto de a maior parte das mulheres no estudo referido preferir serem enfermeiras que isso significa que existe uma condição biológica que leva as mulheres a serem enfermeiras em relação aos homens. Temos que nos lembrar que, mesmo nos países nórdicos, apesar de serem mais abertos e lutarem mais por uma igualdade de género, eles continuam a ter uma cultura mais antiga que não era tão igual e continuam a ser permeáveis à influência das culturas que as circundam, certo?
nomeadamente através de anúncios, através dos filmes, através das séries, através das notícias, através de uma série de outras coisas. Portanto, até que ponto é que essa influência também não poderá estar a ter um papel muito forte na tomada de decisão de uma determinada profissão, por exemplo. Mas mesmo assim, mesmo se assumirmos a possibilidade de haver uma diferença biológica que leve uma mulher, ou melhor, que leve mais mulheres a serem enfermeiras e menos homens a escolherem, por exemplo, o papel de enfermeiro, o que é que isso tem a ver com a igualdade de género? E o que é que isso nos diz sobre os papéis? Quer dizer que devemos determinar que a mulher tem um determinado papel e o homem tem um determinado papel, um papel diferente? Então, tu disseste que era uma proporção de 19 mulheres para um homem, certo? Se não me falha a memória. Então, quer dizer que esse homem não deve ter a possibilidade de ser enfermeiro? Não quer dizer nada Porque disso. se ele continuar, não. pronto, se ele continuar, não é nada disso, a ter... Não é isso que está em Acho que causa. ninguém está a argumentar isso. Paulo, era só para clarificar. Sim. Só para clarificar. Então, se ele continuar a ter o privilégio, o direito, a opção de ser enfermeiro, quer dizer que também estamos a dar às mulheres o privilégio, o direito, a igualdade, também a escolherem profissões que poderão, neste momento, estar maioritariamente associadas a homens. Quer dizer que isto é completamente irrelevante se existe uma diferença biológica ou não, porque continua a haver homens a preferir ser enfermeiros e mulheres a preferir ser coisas que estão associadas, normalmente ou culturalmente, a um papel mais masculino. Em relação ao dar à luz, é de facto é um processo muito interessante e que provavelmente pode haver aqui Sérgio, uma... posso só comentar nisso antes de falares do dar à luz? Força. Sim, se calhar é melhor passarmos sobre esta parte. Eu acho que a relevância de um estudo desse, que concordo contigo, não é conclusivo porque não elimina influências que podem vir do passado e de outras culturas, mas dá a entender que pode haver uma predisposição de cada sexo e é só isso que revela, não revela que há uma superioridade ou que não se devia permitir qualquer coisa, só revela isso, que pode haver, parece evidenciar uma predisposição para determinados tipos de atividades. As palavras certas, Peter, será uma correlação forte entre a personalidade e a promoção entre as diferenças de personalidade dos sexos e a promoção da igualdade de género. Esta é que é a correlação forte. Uma promoção de igualdade de género. Bom, a questão de igualdade é dividida às vezes nessas discussões acerca de géneros, é dividido em igualdade de oportunidade e igualdade de, em inglês, outcome, de resultado. Ok? Então, nesses países que promovem igualdade de géneros, há uma igualdade de oportunidade. Não havia barreira, suponho, para o homem ser enfermeiro, não havia barreira para as mulheres serem engenheiras, mas a escolha foi essa, não é proporcionalmente. Quando se fala em medidas políticas para criar igualdade, já é outra coisa, não é apenas igualdade de oportunidade. Ou pode ser essa a ideia, mas há um objetivo já de estatística, de levar os números para uma igualdade de resultado. Ou seja, há o conceito de que devíamos ter 50% homens enfermeiros, 50% mulheres engenheiros. E teoricamente isso estenderia-se a 50% de mulheres em construção e etc, não é? Portanto, a questão onde fica confusa, eu acho que é onde entra a política, medidas políticas para tentar enforçar a igualdade, sem honrar a predisposição e a verdadeira liberdade, que é essa predisposição. Não quer dizer que então devíamos excluir, por haver algum tipo de padrão, okay? Mesmo que fosse comprovado que há um padrão, uma predisposição de um sexo ou do outro, não quer dizer que então fechamos as escolas de enfermaria a homens ou fechamos as escolas
ingeria as mulheres, mas que deixamos de tentar enforçar que haja 50-50, porque não faz sentido tentar puxar para que seja assim. Pronto, era isso. Uma medida dessas, Peter, de forçar a igualdade a um nível percentual é tão, na minha perspectiva, é tão negativa como limitar o acesso só porque é de um determinado género. Não, para mim não faz qualquer sentido. Qualquer medida política que promova a igualdade não deve ir por aí, deve ir pela abertura, pela educação, pela criação de condições para que as pessoas possam ter os mesmos direitos, os mesmos acessos, as mesmas liberdades, e não por estabelecer cotas, não é? Que era aquilo que estavas a falar. Sim, mas no feminismo moderno... Nunca fui favorável a cotas, a não ser em casos muito extremos. Portanto, sim. O feminismo moderno vai muito por aí, pelas cotas, o resultado, 50-50. Como sendo isso é que vai demonstrar... Não crees? Acho que estamos a generalizar ao dizer que o movimento feminista vai pelas cotas. Embora isso exista não, eu também. disse moderno, eu não disse o feminismo, porque isso não representa historicamente o feminismo. Fiz essa distinção. E também não estou a dizer que todos os feministas, os feministas têm essa atitude, mas sim, estou a generalizar, mas especificamente acerca de um fenómeno moderno dentro do feminismo. Sim. Ok, bom. O que eu ia falar a seguir sobre dar à luz. É um papel que se calhar é difícil de igualar se olharmos apenas para o momento de dar à luz, mas temos que nos lembrar que para que esse processo aconteça é preciso a participação da outra parte, ou seja, mais uma vez, é um trabalho complementar e não único apenas de um género. Sobre o homem descobrir o seu papel por causa de dar à luz, não estou a ver bem isso, qual é a ligação. Eu acho que descobrir o seu papel tanto é válido para o homem como para a mulher. Ambos o ser humano em geral anda muitas vezes à procura de qual é o seu sentido, o seu propósito, o que é que está cá a fazer. É daquelas perguntas que já andam há milhares de anos nas diferentes culturas e, portanto, nesse sentido, parece-me que todos andam à procura do seu papel. Foi dito mais atrás... Então, se calhar falando só sobre o papel, eu não concordo, porque sendo um papel tão importante, a parte do complementar também não concordo, porque não tem nada a ver o papel do homem no dar à luz com o papel da mulher. Como o Peter dizia noutro encontro, quer dizer, o papel do homem pode ser só inseminar e depois não tem mais responsabilidade nenhuma, portanto não tem que passar 9 meses em gestação, não tem a parte do amamentar. Isto não quer dizer que o papel do homem não seja importante na criação de uma criança, é de facto importante, mas a ligação criança e mãe é uma ligação de uma ordem de grandeza tão superior que será muito difícil até para um homem conseguir comparar, que é nesse sentido que eu digo que eu não estou a dizer que o papel da mulher é dar à luz. Agora, tendo esse papel, é muito mais fácil para a mulher não ter que se preocupar com outro papel. Porque será acho isso bastante redutor em relação a uma mulher, que é dizer que o papel dela não foi bem o que tu disseste, mas resumindo as palavras que tu disseste, foi mais ou menos isso. O papel da mulher é dar à luz. Não, é uma interpretação que é tua, não foi o que eu disse. O papel da mulher não é, o papel da mulher de facto não estou a dizer que é esse. Agora, tendo já esse papel, a sua busca por outro papel não é tão preocupante para ela como para o homem, porque o homem não tem esse papel. Ao não ter esse papel... Discordo completamente, e a razão para eu discordar disso é que a minha experiência, a minha observação, e mesmo nas pesquisas que eu faço, eu encontro provavelmente 70% ou 80% de mulheres muito interessadas no desenvolvimento pessoal, precisamente para se autoconhecerem e descobrirem o seu propósito, descobrirem o seu papel, descobrirem a sua orientação, descobrirem o que é que realmente as motiva comparativamente a homens. O resto é para aí 20% a 30%. Portanto, há muito mais mulheres a fazer introspeção e procurarem algo que vai além delas do que propriamente homens.
a fazerem este trabalho ativamente. Uma coisa O que me leva a crer que esta coisa aí. de descobrir o papel, que é só para os homens, e as mulheres, como dão à luz, estão mais libertas dessa procura, não me parece assim tão válida como isso. Acho que isso é uma especulação com base naquilo que tu leste sobre o Peterson e sobre o Osho. O fato das mulheres procurarem mais não quer dizer que estejam mais preocupadas, atenção. Também podíamos... Eu acho que são muito mais interessadas do que propriamente os homens. Interessadas não quer dizer que os homens não tenham esse interesse, atenção. Interessadas não quer dizer preocupadas. Não o demonstram. Mas interessadas não quer dizer preocupadas, atenção. O fato de estarem interessadas pode até estar... Podes a falar até de uma propensão delas, exatamente, para, já tendo um papel importante na vida, elas quererem saber algo mais. O fato é que eu acho que os homens estão mais preocupados, estão mais estressados com o seu papel. Continuamos a especular, Paulo. Continuamos a especular, quer para um lado, quer para o outro, continuamos só a especular. Posso acrescentar aqui uma... Desculpa, Sérgio, eu só quero acrescentar aqui uma coisa. Em relação à questão da busca de desenvolvimento pessoal, que observa-se mais o público feminino nessa busca do que propriamente o género masculino. Sim, é verdade, vê-se mais isso. Eu também estou do teu lado e vê-se mais isso. Mas eu também acredito que nessa busca de desenvolvimento pessoal, o homem é mais silencioso, é mais individualista, ou seja, ele vive com essa preocupação, só que aí está, derivado do nosso condicionamento social, não nos expressar as nossas emoções, de dizer quem nós somos, de certa forma de ir mais à ânima, de ir mais à alma, o homem procura antes criar, digamos, uma política de silenciamento, e é isto que acho que tem causado, tem danificado o papel do homem. O homem, quando se fala nisto, procura, de certa forma, silenciar mais do que a mulher. A mulher, biologicamente... Porque uma das máscaras que o homem usa... Faz propensão para a comunicação. A mulher fala mais, não é? A mulher, por exemplo, quando estamos numa tribo, não é? Quando os homens vão caçar e as mulheres estão na tribo, as mulheres, para organizarem-se, para elas a comunicação é fundamental para organizar o espaço entre umas e as outras. O homem, na sua comunicação verbal, não é tão desenvolvido nesse sentido. Por exemplo, o homem, quando está a caçar, tem que estar de momentos de silêncio para estar focado. E, no entanto, não quer dizer que se procure desenvolver pessoalmente menos ou mais. Eu acho que estamos a voltar novamente à questão daqueles mitos que nós temos que, se calhar, estão bastante impregnados no nosso papel. E estamos a utilizar como medida... Marco, nessa perspectiva, eu acho que são dois tipos de comunicação diferentes, e acho que mesmo na perspectiva mais primitiva que deste, como justificação para a situação atual, estamos a falar de dois tipos de comunicação diferentes. Mas agora, usando esse exemplo que acabaste de dar, isso significaria que a mulher, nessa altura, estaria mais apta a comunicar para gerir, portanto, seria mais a gestora do processo, e o homem comunicaria menos, ou seria mais assertivo na sua comunicação no momento da caça, para ser mais objetivo, mais prático. Seria, portanto, o executor de uma gestão. Isso significaria que, nos dias de hoje, então, teríamos mais mulheres a gerir empresas, porque elas estariam mais aptas a comunicar e a gerir, e mais homens a executar tarefas, porque eles seriam os mais assertivos, os mais diretos, os mais objetivos. E isso não está a acontecer. Não. Infelizmente. Não está a acontecer. E sabes porquê, se calhar? Porque tu estavas a utilizar como medida o facto das mulheres procurarem um trabalho interior. Mas não será que o trabalho exterior será uma medida ainda mais forte para se mostrar que os homens andam à procura de um papel? Muito mais do que as mulheres? Ou seja, a competitividade, o facto dos homens serem bastante competitivos no mundo do trabalho, abdicarem da sua vida familiar em função do trabalho, não será uma manifestação muito grande de que o homem anda muito mais à procura de um papel do que a mulher? Não creio que seja. Eu acho que são manifestações diferentes, diferentes, e como disse o Marco, os homens tendem a usar mais uma máscara de força, ok? E a máscara de força leva-os a não demonstrar a sua vulnerabilidade, e o não demonstrar a vulnerabilidade, ou seja, mostrar que são fortes, leva-os a serem mais reservados quando toca a comunicações sobre aquilo que sentem, por exemplo, ou sobre a sua busca pessoal. Eu acho que estamos a cair aqui temos estado, não é? E eu tenho estado a entrar aqui também neste ciclo, a criar aqui uma falácia, que é fazer a confusão destas energias masculina e feminina, ou até dos arquétipos, com os géneros. Porque
estas energias ou os arquétipos existem independentemente dos géneros e nós continuamos a discuti-los como se eles tivessem diretamente a ver com o género. Não mesmo é bem, que exista não uma é bem predominância, não é bem uma falácia. mesmo que exista uma predominância que ela não está efetivamente demonstrada em termos biológicos, não está demonstrada. Mesmo que exista uma predominância, continuam a existir mulheres com arquétipos ou energias Claro que sim. mais masculinas e homens com arquétipos ou sim. energias mais femininas. E não estou a ver problema nenhum nisto, e vocês também não, eu sei. Claro que sim. Portanto, eu acho que a nossa discussão deveria centrar-se mais nisso, que é o que é que podemos fazer para criar esta igualdade, para haver a maior abertura que irá libertar os homens mais das máscaras que usam e libertar também as mulheres das máscaras que usam, do que propriamente falar das origens e esta máscara é mais, este arquétipo é masculino e portanto tem que ser assim, e existe uma ligação biológica que não está comprovada, nem temos formas agora de o comprovar, portanto, que não leva, parece-me a mim, não leva a uma grande solução. Claro que sim, se isto der a entender que os homens são muito diferentes das mulheres, é verdade que são. Agora, temos muito mais coisas iguais com as mulheres do que coisas diferentes. Que não passe uma mensagem de que somos muito mais diferentes do que somos iguais. Não, o homem e a mulher são muito mais iguais entre si e têm muito mais aspectos semelhantes entre si do que as diferenças que estamos aqui a apontar. Nós estamos a focar-nos principalmente nas diferenças e, portanto, estamos um bocado a ir aos extremos das energias para perceber quais é que são essas diferenças. Porque, mas qual é a intenção? Qual é o propósito? Qual é a intenção desta discussão? Qual é a intenção? É curiosidade de saber se existe um papel do homem, se existe algo que esteja mais apropriado para... Eu acho que era... Então, Paulo, acabaste de referir que existem mais semelhanças entre homens e mulheres do que diferenças. E, em vez de olharmos para aquilo que está igual para justificar a igualdade, estamos só a olhar para as diferenças para justificar uma desigualdade. E não estou a falar de valores, estou a falar de separação de tarefas. Mas o programa não é sobre a promoção de igualdades desta vez. Mas posso só dizer uma coisa? Posso só dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Claro. Eu acho que é importante aquilo que o Sérgio agora estava a levantar, porque o que o Sérgio está, de certa forma, a perguntar é que mitologia criativa é que nós podemos fazer a partir de agora. E acho que é importante, para isso, perceber um bocadinho o passado, para se poder perspectivar o futuro, não é? Eu vejo que este momento que estamos a viver é um momento de interregno. É um momento de interregno em que está tudo, digamos, de certa forma, confuso. Mas se nós conseguimos aqui falar um bocadinho também de uma narrativa, ou de uma mitologia, se assim quiserem chamar, criativa, tendo em conta os pressupostos para onde a sociedade parece querer caminhar. E aí entrava também a questão, por exemplo, do transhumanismo, que eu acho que é bastante relevante, porque nós, hoje em dia, como estamos a viver sob o paradigma da ciência, dá a sensação que não há possibilidade, além destas circunstâncias sociais, de nós fazermos aqui uma igualdade e fazermos aqui cada um o nosso papel improvisado, de homens e de mulheres, não é? Cada um improvisando à sua maneira, mas estamos a ser agenciados e arrastados para uma quarta revolução industrial que parece caminhar para uma espécie de andrógeno forçado pela ciência. E é nesse sentido que me parece interessante debater agora, ou noutra sessão, a questão do papel do homem, se o homem, com a sua energia, digamos, mais guerreira e com mais testosterona, aceita isso, ou se quer fazer face a isso, ou seja, se quer bater o pé a uma circunstância global, a uma circunstância para onde a sociedade parece querer caminhar, que era para uma transformação total até do próprio conceito de homem-género, do homem enquanto raça humana. Qual será o papel do homem? É aceitar tudo aquilo que a ciência parece determinar para ele, ou ter uma atitude de rebelde em relação a isso? E aí eu remeteria um bocadinho até para uma figura da mitologia grega, que é a figura de Prometeu, que era, digamos, irmão de Zeus, penso eu, e que se revoltou contra a ordem estabelecida por Zeus e depois se tornou um deus menor que até ficou acorrentado e depois
o abutre vinha devorar-lhe o fígado. E nós, neste momento, o homem está um bocadinho no papel do Prometeu. Ou o homem aceita a ordem de Zeus ciência, do Zeus ciência, quer impor um modelo científico onde parece que vamos caminhar para o transhumanismo, ou se vai querer manter a diferença e a polaridade. Isso. Não sei se estou-me a fazer A questão é entender. a questão é que se falares de igualdade como imposição de sermos todos iguais e de deixar de existirem diferenças biológicas, eu obviamente concordo que isso não faz qualquer sentido, ou pelo menos da forma como eu estou a ver, agora não me parece fazer sentido. Agora, se falarmos de uma igualdade que é se é homem ou mulher é completamente irrelevante, quando eu estou a falar com alguém, eu não estou a observar se é homem ou mulher, é uma pessoa, isso para mim já faz todo o sentido. Ou seja, acho que nunca consegues fazer. Nunca consegues. Se chegarmos a um ponto, em que eu posso estar... Se chegarmos a um ponto em que eu posso estar a falar com alguém, e isto tem uma forte influência cultural, ok? Se chegarmos a um ponto em que eu posso estar a falar com alguém, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, seja lá em que contexto for, e eu não estar sequer a observar se é homem ou se é mulher, isso para mim é um ponto desejável. Sim, o que não invalida depois as preferências pessoais que cada pessoa tem e também as suas características biológicas. Concordo. Eu concordo contigo, mas eu acho que inicialmente, quando tu começas uma conversa com alguém, a primeira coisa que reparas logo é se é homem ou se é mulher. Depois, à medida que a conversa evolui, quando entras no plano das ideias, aí já faz todo o sentido acabar a diferenciação. Porque é óbvio que nós notamos sempre, primeiro, a questão física da pessoa, em todos os aspectos. É impossível passar por isso, do meu ponto de vista. Estás a fazer essa afirmação, e eu concordo com ela, porque eu próprio apanho-me a fazer isso muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. O que significa que, algumas vezes, eu já me estou a distanciar dessa primeira observação que referiste, mas ainda continuo a fazê-lo, obviamente. Mas nós estamos a fazer isto porque ainda temos uma forte influência cultural de diferenciação entre homens e mulheres. E é única exclusivamente por aí que isso existe. Porque se essa diferença cultural não existisse, se nós fôssemos verdadeiramente igualitários, então essa observação só existiria se houvesse algum outro interesse, okay? Algum outro interesse, por exemplo, sexual. Mas igualdade tem que haver. Eu posso me ser atraído por um determinado género. Mas estamos a confundir igualdade com... E aí, a primeira coisa que eu poderei... Peço desculpa, deixem-me acabar. E aí, a primeira observação que eu poderei fazer é um homem ou uma mulher, consoante o meu interesse por um ou por outro género. Não havendo esse interesse, se estivermos a falar de uma cultura verdadeiramente igual, em termos de género, essa primeira observação deixa de existir. Eu não concordo contigo porque a primeira impressão que chega do a primeira impressão que te chega do mundo é através dos sentidos. Isto é a mesma coisa que estás a dizer, que eu não vou reparar no vermelho, vou só apenas dizer que é uma cor. Tu reparas que é o vermelho e depois percebes que é uma cor e acaba por ser uma cor igual às outras e não é melhor nem pior por ser vermelho. Isso é que é importante, portanto, é não ser melhor nem pior. Exatamente. Agora, mas a primeira impressão que tu tens vem através dos 5 sentidos e tu nunca vais conseguir fugir a isso. E porquê fazê-lo? E não faz sentido sequer fazer. E não faz sentido fazê-lo. Vocês sabiam, por exemplo, vocês sabiam, por exemplo, que houve um estudo... Deixa-me só acabar. Sim, diz. O que também queria dizer uma coisa. O que faz sentido... Está tudo cheio de vontade agora. O que faz sentido é aquilo que tu captas as coisas pelos sentidos, óbvio. E automaticamente, em que tu captas pelos sentidos, a tua mente cria uma imagem através das impressões que recebe pelos sentidos. A partir do momento em que tu crias a imagem, aí tu podes dizer assim, o vermelho não é superior ao verde, nem é superior ao castanho. Neste momento estou a falar com o vermelho. E o facto de teres uma impressão primária de vermelho não quer dizer que estejas a fazer discriminação. Estás simplesmente a reconhecer, através dos 5 sentidos, uma informação que te chega óbvia do exterior. Quando eu falei nesta observação, estava a falar de uma questão de diferenciação de género e não de observar a pessoa com quem eu estou a falar. Eu posso observar que ela é do sexo feminino ou masculino como uma característica de ser humano, mas não como uma característica de diferenciação. Okay? Era isso que eu me estava a referir. Não percebi agora. Ou seja, é uma característica que pode ser irrelevante para a conversa e, portanto, tendo-o observado, eu posso relegá-la para segundo lugar e até o faço de uma forma inconsciente.
ou pode ser uma característica importante para o contexto em que estamos e aí ela ganha relevo. Marco, tu querias dizer qualquer coisa? Já me perdi. Eu sugiro que nós até fazemos dediquemos mais uma sessão a esse tema, porque eu acho que não está esgotado o tema ainda. Mas, Afinal, tal como o Sérgio sugeriu, podemos passar ao tema mais especificamente de igualdade, o que isso significa, de que forma é que podemos contribuir para algum tipo de igualdade. Podemos ter ideias diferentes do que isso quer dizer, ou que tipo de igualdade é possível, que tipo de igualdade é desejável. Podemos ter ideias distintas acerca disso, mas pode ser o tema de uma próxima sessão. Já me lembro o que é que eu ia dizer. Eu acho que também é útil nós fazermos a diferenciação, ou seja, é fundamental, e eu partilho totalmente o que o Sérgio está a partilhar, porque há uma tendência de nós criarmos uma diferença, de criar, digamos, uma distinção, e que é bom nós termos no nosso espírito, na nossa mente, quando estamos a falar com dois seres humanos, que há uma igualdade de valores, porque somos, na realidade, somos humanos, mas também acho que seria útil termos esta discussão, porque realmente nós somos diferentes, não é? Será que o homem e a mulher também são diferentes? E acho que ao criar esta diferença é o que nos vai permitir definir e talhar melhor o nosso papel, como homem e como mulher, porque nós podemos criar esta diferença, e o facto de criar esta diferença nem é positivo, nem é negativo, é uma questão de distinção, ou seja, distinguir o que é que um homem se sente na sociedade no seu papel e a mulher qual é que é. Será que o papel da mulher é estar na cozinha e o papel do homem estar no trabalho? Nós podemos brincar com isto quando dizemos isso, e pá, estás a ser machista, man. Tu estás a dizer que a mulher tem que estar na cozinha e o homem tem que estar no trabalho? Sim, até pode acontecer. É como, por exemplo, dizer assim, os negros são diferentes de mim, não é? Os chineses são diferentes de mim. Estou a ser racista com isto? Não, simplesmente estou a constatar uma realidade. Há diferenças entre o homem e a mulher, e hoje o que está a acontecer, o que eu vejo, é que a política de igualdade está a promover uma espécie de um comunismo social para que todos sejamos iguais. É como se fôssemos a eliminar, digamos, de certa forma, esta distinção, esta individualidade, que a própria individualidade masculina como macho, a individualidade feminina como fêmea, acho que neste momento é urgente acontecer. É por isso que acho que é importante nós termos esta discussão, porque esta discussão é bastante saudável mesmo para definir esses moldes de papéis, porque senão criamos seres andrógenos, como o Rui estava a partilhar, e eu concordo 200%, estamos a correr o risco de entrar aqui agora num esquema paradigma social, onde estamos a desenvolver esquemas de pessoas andrógenas, seres andrógenos, na quais nós estamos, de certa forma, a desconectar-nos desta nossa diferenciação, desta nossa própria natureza, que também é biológica. Também é biológica. Vocês sabiam que há estudos feitos com animais, que só para complementar rapidamente, que há estudos feitos com animais que apontam para essa diferença biológica? Se fizeram um estudo com macacos rhesus, o nome é RHESUS, em que deram brinquedos a esses macacos, e os macacos machos preferiram brincar com carrinhos e os macacos fêmeas preferiram brincar com peluches. Está tudo bem, como pode acontecer o contrário. Exato, mas por acaso calhou o estereótipo um bocadinho que a gente estava à espera, não é? Nem é bom nem é mau, não é? Nem é bom nem é mau. Não. É interessante esse estudo e não sabemos quais foram as influências culturais para que isso tivesse acontecido. Nenhumas, eles apontaram exatamente para nenhumas. São macacos. Eles apontaram exatamente para nenhumas. Os macacos têm também uma organização social e têm também regras. Sim. Okay. O estudo foi exatamente para dizer que não... Eu acho que supõe-se que essas estruturas sociais do resto do reino animal seriam classificadas como naturais. Sim, foi o que o estudo pretendeu fazer. Foi não artificiais no sentido que se fala da sociedade humana. Até isso pode ser uma distinção artificial, mas é nesse contexto que se... Pode ser, Peter, mas temos que nos lembrar que existem estudos que demonstram que os macacos, por exemplo, fazem política, ok? E formam alianças... O que nós chamamos de política, sim. Há aqui uma estrutura mental bastante desenvolvida. O que eu queria dizer em relação àquilo que o Marco observou foi que continuamos a falar de papéis sem dizer que papéis são. Continua sem perceber que raio de papel é este masculino e que raio de papel é este feminino. É por isso que isto é um problema. É por isso que isto é um tema tabu, porque realmente é por isso que realmente é trazer este tema. Eu acho que se calhar andamos aqui à procura de gambetinhos. Não há, Sérgio, não há papéis. A questão é essa, não há papéis. Continuamos a falar
Se não há papéis, porque é que continuamos a falar de um papel do homem e um papel da mulher? É isso que eu não entendo. Exato, vais chegar à conclusão que não há papéis. Então a gente pode falar de uma coisa para chegar à conclusão que não há. Ainda agora se fez uma observação em relação a isso. Quer dizer, não faz sentido. Então, claro, se não há papéis, para que esta diferença? Então puxa, não há coronavírus. Não há coronavírus. Qual foi a pergunta? Se não há papéis, porquê o quê? Para que esta diferenciação de géneros? Porque é que não pode ser cada pessoa aquilo que é naturalmente? Pode, mas uma predominância mais para homens. Diz que não pode? E por que não? Não pode ser. Ninguém não pode haver essa diferenciação? Moderador, põe a mão nisto e fala tu agora. Não, eu estou a querer entender o ponto de vista de Sérgio, porque ele está a dizer porque que não pode haver essa liberdade, mas estás a, digamos assim, reagir contra quem ou o quê? Quem é que diz que não pode haver essa liberdade? Tu estavas a falar de dedicarmos a contribuir para uma maior igualdade, não é? Onde é que tu estás a ver essa força contra a qual tu estás a lutar, digamos? Porque estás a direcionar o argumento contra nós, mas eu não sei se estamos em lados opostos. Não estou contra ninguém aqui, ok? Estou a fazer uma observação em relação a uma outra observação que foi dita. Marco, se quiseres retomar a frase que tu falaste sobre os papéis, eu agradeço. Qual frase dos papéis? Que tu falaste sobre o papel, que se calhar existe um papel do homem e um papel da mulher, que até deste o exemplo, não sendo esse caso concreto, mas até deste o exemplo de, por exemplo, a mulher na cozinha e o homem a fazer outra coisa qualquer. Sim. Não, eu baseei-me no papel de macho nos mitos da nossa história, ou seja, a questão de que nós já vivemos desde a nossa história. Mas eu não quero mitos, estou a falar do papel agora, da nossa sociedade atual. Sei. É assim, claro que eu próprio estou a definir ainda o meu papel como homem, eu próprio mesmo, não é? Eu às vezes ainda não sei como me encontrar aí nesse lugar, e eu próprio posso dizer que ainda não, embora às vezes tenha alguns traços de macho, mas também tenho um lado feminino, mas eu vou-te ser sincero que, embora eu aceite esta minha natureza masculina e feminina, também há uma parte minha que necessita de criar uma identidade masculina como macho também, sabes? Ao definir de uma forma mais ecológica, ou seja, onde eu posso exercer, digamos, a minha função masculina, porque eu gosto de desporto, eu gosto de correr, eu gosto de lutar, eu gosto de ser empreendedor, e como também e como é que eu posso fazer isso também atendendo o meu lado feminino. E claro que isto, ao fim e ao cabo, acho que estamos, na minha maneira de ver, é uma busca de identidade, também a buscar esse papel, e acho que é importante às vezes também partilhar isso com vocês sobre isso. Não é? Então, será justo dizer que não existe um papel do homem nem um papel da mulher? O que existe é um papel que é único de cada um e que cada um vai equilibrando o seu papel masculino e feminino consoante os contextos, os seus objetivos, consoante a sua natureza? Eu acho que pode ser discutível. Eu sugiro. Eu acho que pode ser discutível. Eu não quero criar estanques, sim ou não, porque isto estamos numa ditadura de expressão, se for assim, ou seja, não posso pensar ou posso pensar. Eu acho que temos o nome do projeto livremente e nós falamos livremente sobre isto. Também há essa possibilidade e sim, eu também equaciono essa possibilidade de existir uma definição de papel. Eu sugiro, pode não ser de interesse para todos, mas eu teria interesse numa próxima sessão de abordar o tema de masculino e feminino, sem falar de homem e mulher. O que eu quero dizer, para não estar a confundir aqui, para ser claro, eu creio que podemos estar a ir em direção a uma sociedade que é menos impositivo no que é o papel do homem, como é que tu devias ser porque tu és homem, como é que tu devias ser porque tu és mulher. Eu acho que estamos a afastar-nos dessa imposição, naturalmente, podemos contribuir para isso, mas eu acho que está a acontecer de qualquer forma. Mas eu acho que pode estar a ofuscar algo enquanto isso acontece, que é, será que continuaria a haver uma dinâmica de masculinidade e feminilidade, mesmo que seja uma dinâmica interna, e não tu tens esse corpo ou essas hormonas, então tu devias ser assim, mas para nós sermos inteiros e viver em harmonia e felizes e sentirmos que estamos bem, talvez nós, cada um, tem que assumir forças, características distintas, complementares em si próprio.
Exatamente. E enquanto, se nós estivermos a projetar, não, eu não devia ser assim, tu é que devias ser assim, porque tu é que és o outro género, não é? Enquanto há essa confusão de eu não devia sentir isso, ou tu devias sentir isso, em vez de simplesmente, onde é que eu encontro o equilíbrio em mim, das minhas forças, e as minhas características e os meus desejos, e falarmos acerca do o que constitui um ser humano e talvez uma sociedade mais equilibrada nesse sentido, de encontrarmos maneiras de sermos mais equilibrados, de forma desinibida, de forma não a julgar a nós próprios nem aos outros. Acho que já é mudar um pouco o foco, porque eu acho que talvez até já esgotamos aqui a questão do, digo eu, o que é o papel do homem ou o papel da mulher. Eu acho que não é, o meu ponto de vista é que não iria dar fruto tentar forçar mais esse tema. Porque eu acho que estamos a favor... Mas eu vejo, desculpa interromper, Peter, eu vejo isso como um problema. Yeah. Porque aí já estamos a entrar numa espécie de não se pode tocar nisto, não devemos falar nisto, isto é desnecessário falar sobre isto, nós estamos a entrar no tabu. É por isso que Não acho... vejo as coisas Estou dessa aberto a forma, continuar Marco. a falar disso, se vocês acharem que é útil. Não, só estou a dizer, isto é a minha observação, atenção, é a minha observação. Sentiste que está bom em quê? Então, não Marco, o que tu queres dizer, Marco, é que na tua perspectiva ainda não chegamos à conclusão se existe efetivamente um papel do homem e um papel da mulher, é isso? Isso. Ok. Porque pode existir, como existe o papel de matriz, Imagina que o papel do enfermeiro, o papel do psicólogo, existe o papel do homem, existe o papel... É tudo um jogo de papéis na nossa sociedade, nós vivemos num jogo de papéis. E são papéis dinâmicos esses, não é? Porque a pessoa que é enfermeiro não faz só a enfermagem, faz uma série de outras coisas. Imagina que tu descobrias agora, não interessa agora qual é, mas imagina que tu descobrias agora qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Okay? Não interessa qual, é um conceito. Agora nós temos isto definido que o homem é assim e a mulher é assim. O que é que fazemos agora? Escolhia. Podia escolher se realmente podia assumir totalmente esse papel ou se podia assumir outro tipo de papel. Mas como é que podias assumir um papel diferente se tu és homem? Como é que podias assumir um papel da mulher se tu és homem? Como é que eu podia assumir o papel de uma mulher se sou homem? Sim. A partir do momento em que fica definido qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher, significa que tu, sendo do sexo masculino, terias que desempenhar o papel do homem. Mas imagina que tu te identificas com esse papel. Eu não me identifico com esse papel? Sim. É bom. E significa que era mais um passo grande na minha evolução como ser humano, para distinguir-me. Posso tentar responder pelo Marco? Espera, Paulo, deixa-me só acabar. Então, significa que este papel não cabia contigo e tu tinhas uma de duas opções, que é ou vivias contra a tua natureza desempenhando o tal papel do homem, ou ias contra aquilo que estaria definido na sociedade, que é o papel do homem, e desempenharias um papel diferente. O que significaria andares à revelia da sociedade, porque a sociedade tinha determinado um papel para ti, sendo tu do sexo masculino. Estamos a definir papéis. É definir papéis, não há papéis. Sim, fala, Rui. Sim. Eu não consigo responder à pergunta do Sérgio. A seguir ao Rui falar, eu sugiro que fechemos por hoje. Mas eu quero responder. E vemos o que poderá... Mas há muita coisa, eu acho que ainda podemos falar acerca desse tema. Eu acho que não é só mais uma intervenção e já está. Eu acho que há mesmo mais aqui para abordarmos. Eu tenho algo que acho que é importante e por isso gostava mesmo de pedir ao moderador a palavra. Posso? Mas porque, depois do Rui, é isso? É tu é que decides. Então, o Rui estava a começar há pouco, mas vou deixá-lo falar. Posso? O que eu acho que o Marco estava a dizer, e eu concordo bastante com ele, é que nós estamos aqui a falar do papel do homem, mas eu acho que a palavra certa é a natureza do homem e o papel do homem, porque há uma natureza biológica, há uma tendência também histórica que vem do passado com o exacerbar das forças mais agressivas. Depois as sociedades vão evoluindo e as sociedades desenvolvem-se através do desenvolvimento das culturas, das políticas, das economias e por aí adiante. E vai aparecendo papéis e esses papéis normalmente andam à revelia, nomeadamente hoje, por exemplo, do desenvolvimento económico.
E esse desenvolvimento económico cria um determinado papel ou não papel, cria um momento de confusão que se adequa ou não com uma determinada natureza visceral da própria biologia do homem. E então essa natureza precisa de encontrar respaldo numa determinada função social. E então a palavra certa eu penso que é a natureza. Se a natureza se liga ou não, ou seja, se o homem, este homem que vem do passado, se encontra respaldo para que essas energias continuem ou pelo menos se transformem de uma forma igualmente poderosa, de forma a que haja uma continuidade dessa mesma energia, entre aspas, masculina ou não. E o mesmo também se passa com a mulher. A mulher vem de um determinado contexto biológico, histórico-cultural, as sociedades desenvolvem-se politicamente, culturalmente, criam-se novas formas, criam-se novos objetivos que são criados normalmente por uma elite poderosos, onde se criam papéis que depois têm que se juntar, como se fosse uma ficha, uma tomada elétrica, com a mulher. E a mulher ou se sente bem ou não se sente bem com isso. E isso então é o papel e a natureza. Portanto, eu acho que o que o Marco estava, me pareceu do que o Marco estava a dizer, do que ele estava a tentar dizer, é que onde é que estão essas duas colunas? Onde é que pode haver essa ligação visceral que vem do passado com este momento em que nos é posto um papel, ou vários papéis, ou não papéis, onde é que a gente pode alicerçar esta polaridade de forma a que a sociedade continue a fazer sentido? Porque tudo no mundo é polaridade. Nada funciona sem polaridade. Há dia, há noite, há o frio, há o quente. Se tu tiras a polaridade, tu tiras a vida humana tal como a gente a conhece. É aquilo que me parece.